Olá, bem-vindo! Nossa, vocês não sabem como eu tô feliz de saber que vocês estão chegando aqui como voluntários para o melhor lugar, onde Deus falou que não tem coisa melhor e que deles é o reino dos céus, a criança e o reino de Deus. Então seja bem-vinda ao Garden Kids. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que Jesus disse: deixe vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, por isso que você foi chamado, incomodado. Eu queria te fazer uma pergunta. Com quantos anos você aceitou Jesus ou ouviu falar de Jesus? Será que foi criança? Será que foi adolescente? Então, quando o Senhor falou isso, é porque Ele sabia do potencial que tinha as crianças. Não só como um indivíduo que tinha que esperar para trilhar um futuro, mas como presente. Então, o Senhor chama as crianças hoje e fala que não deixe as crianças e não impeça vir a mim, pois o reino dos céus pertence aos que semelhantes a elas são. Então, Jesus nos comparou, os adultos, a entrar nos reinos dos céus, se nós formos como elas, puras, simples e singelas. Tá vendo aí no garden? Olha só essa criança orando, buscando ao Senhor. Eu já tive muitas experiências na adoração, onde as crianças realmente entraram no lugar da presença do Senhor. E por que as crianças são importantes no reino? Por isso que eu falei, né? Porque delas pertencem os céus, porque elas são puras, porque elas têm uma fé confiante, porque elas têm um coração receptivo e porque Jesus coloca como exemplo para que sejamos como as crianças e não como os adultos sejam como ao contrário. Mas nós temos que ser como as crianças e nós crianças como os adultos, ou seja, puras, simples, sinceras, verdadeiras. Em Marcos 10, 14 e 15 diz: quem não recebeu o reino como uma criança jamais entrará nela. Olha que coisa, né? Se a gente não receber o reino como uma criança recebe. E aí é só você lembrar de quando você era criança, como você acreditava tão fácil. Em Lucas 18, 16 fala que Jesus chamou a criança para perto. Jesus, ele quer que as crianças estejam pertinho dele. E Salmo 127, 3 diz: os filhos são a herança do Senhor e uma recompensa que ele dá. Os filhos são herança, são a coisa melhor que o Senhor pode nos dar. E ele é um Deus de gerações. Então, as crianças, como eu falei, não são o futuro da igreja. As crianças são igrejas hoje. Tá vendo aí? Vários lugares que eu estive, já morei em vários lugares. Aqui eu tenho lá em Belo Horizonte. Tá vendo essa aqui de baixo? Tá cheio de criança. Então, ali é um congresso de mais de 300 crianças. São 3 dias de congresso de crianças. Aqui a gente falava conferência só para elas. Tem diversão, mas tem palavra, tem batismo do Espírito Santo. Sabe por quê? Essa igreja é uma igreja que reconhece as crianças como um agente da igreja hoje, que pode receber o Espírito Santo, né? E ali a gente tem também outros lugares, como Resende Costas em Minas, a gente tem lá na África do Sul. E eu já andei por vários lugares e eu vi como o Senhor usa as crianças, como ela é capaz de orar e alguém ser curado. E é por isso que você está aqui hoje, tá bom? E existe um estudo que fala da janela 4x14. É um estudo que diz que essa idade é uma idade crucial para que elas conheçam Jesus. Mais de 70 a 85% das crianças tomam a decisão de Jesus Cristo e ela se torna duradoura. É aquela passagem que fala que ensina o caminho, a criança, o caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará. Eu me lembro de ouvir de Jesus, quando criança, na 4ª série, com uma professora da 4ª série. E eu me lembro de ter ido à igreja e meu coração palpitar, porque ela me levava na escola bíblica. E um dia, num apelo, eu levantei a mão. E minha mãe falou assim: filha, isso é para ser crente, deixa quando você crescer. Mas aos 9 anos, uma sementinha entrou dentro do meu coração. E quando eu cresci aos 17, eu tive mais uma experiência com Jesus e daí nunca mais, já tenho 50 anos, desde os 9 anos, né? Aos 17 me firmei, conheci Jesus mais profundamente e não me desviei. Por quê? Porque existe uma
essa janela é de 4x14. E nós precisamos ganhar essas crianças para Jesus. Nós precisamos passar de geração em geração. Nós precisamos falar dos feitos do Senhor e mostrar para elas que elas também podem fazer parte, né? Que elas são igreja. Porque Deus é um Deus de geração. É um Deus, estudos eles mostram que a maioria dos cristãos decidem pela fé antes dos 14 anos, é uma pesquisa nos Estados Unidos. E 64% dos cristãos se convertem antes dos 18. Será que você se converteu antes? Ouviu falar de Jesus antes? E apenas 6% após 30 anos. Olha como é que é difícil. E aí Atos 7,32 fala: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Se nós não passarmos, não contarmos, não passarmos, como diz o pastor Guga, o bastão para essa nova geração, nós não vamos ver a próxima geração declarar que Jesus é o Salvador. Mas o Senhor nos chamou para um tempo como este. Nós somos chamados para passar o bastão. Nós somos chamados para levar essas crianças e adolescentes a conhecer o próprio Jesus. E nada melhor do que o exemplo do apóstolo Ademar. Nós temos o Instituto Ademar e um dos ramos é o projeto ABC, né? É como uma árvore em que o apóstolo Ademar tinha sonhos para vários ramos. E no sonho da vila, ele tem um sonho de uma vila ali no ABC. E esse sonho é que não só um projeto de domingo, mas projeto social, de aula de reforço, de esporte, de ensinar uma nova profissão aos pais daquele lugar. Que seja uma vila em que a palavra do Senhor entre e mude a história daquelas pessoas. E nós podemos fazer parte disso, começando na nossa casa, começando na nossa família, ensinando as crianças no caminho. Eu vejo como Garden Kids, muitas crianças já sendo usadas, orando, jejuando e fazendo coisas maiores que Jesus. E você é uma parte disso. E eu quero deixar Atos 2, 18, 19, que diz: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonhos, e vossos velhos até sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito. E naqueles dias eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima dos céus e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. Então é para todos, inclusive para as crianças. Jesus nos chama. E você, voluntário, você é aquele que vai fazer parte dessa história. Então vamos, Garden Kids, vamos, Greenhouse, vamos fazer essa história na nossa igreja. Amém? Conto com você e espero que você tenha entendido que esse chamado é para as crianças e o reino dos céus. Um grande abraço, Cleidiane.